Agora sim, Maria, tudo bem? Cheguei. Maria, é só liberar o seu mute aqui. Pode liberar. Isso. Você tá mutada aí. Foi. Agora sim. Pensei que você não viria, doutor. Imagina, Mas você que acha aflição. que eu ia te abandonar? Mas nunca. Não, é isso, é porque eu tenho um outro compromisso agora. Não, Eu tô, hoje eu tô muito sobrecarregada. né, vai dar tudo certo, viu? Doutor, Ó, você tá bem. Em primeiro lugar. isso, deixa eu te contar. Conte, Eu conte fui sim. ver a história de perto, mas eu vou te falar, falei, meu pai, que coisa assustadora. Eu te contei que é um caso de família, Você né? contou, contou sim. O que é que eu descobri? Só de testemunha. Doutor, é um tio meu que ele vivia isolado pelo estilo dele. Mas, em resumo, ele morou num lugar muito tempo que ele comprou, ele vendeu imóvel, comprou outro, mas assim, ele deixou pelo jeito no nome de outra pessoa. Essa outra pessoa comprou, parece que vendeu esse imóvel, que era a pessoa de confiança dele, comprou, parece que essa posse, ou não sei, simplesmente mudou ele de lugar. Essa história toda já tem 35 anos. Mas o imóvel final agora, que já tem igual que eu consegui ver de água e energia ligada já tem 11 anos. E aí, desde o início, é esse tio meu que estava nesse imóvel. Aí ele adoeceu. Ele adoeceu e aí as outras sobrinhas foi e levou ele para o abrigo. E ficou lá, mas eles iam lá e voltaram. Aí o que acontece? Os vizinhos, que são outros comerciantes lá, pôs uma pessoa lá dentro para ficar dormindo lá dentro. Mas eles sabem que lá é do meu tio. Colocou a Eles pessoa pra dormir lá fizeram dentro. isso. É um indivíduo assim que bebe, que fuma, que é todo, sabe? Em Pegou um resumo, e andarilho eu lá fui lá, e não filmei, não colocou. tinha nada. Hã? Pegou um andarilho lá da rua e colocou lá. Não é bem andarilho, não. Tá pagando o cara. Diz que tá pagando o cara R$ 5.000, doutor, para ele ficar lá, para ele dormir lá. Mas Foi essa história que será que é chegou. verdade? Né? A história mal contada, né? Muito mal contada, Uhum. mas em resumo, aí, igual eu te falei na consulta anterior, água, energia, IPTU, tá tudo no nome da outra pessoa. E essa pessoa faleceu. E até o dia que eu fui lá, a água estava atrasada, a energia não, só tinha 2 talões lá de 2020, mas a energia só estariam pagando, que a gente não sabe quem é quem, mas é a água, IPTU atrasado, né? Eu até paguei um, mas em resumo, a gente foi lá, aí o pessoal, mas a pessoa, aí ele falou, o domínio, o que está essa posse, o nome de domínio, a pessoa já faleceu e os filhos, a gente não conversou com eles ainda. Mas, em resumo, o que a gente descobriu através de provas testemunhais, assim, de pessoas que sabiam, o imóvel realmente é desse tio nosso. Há 35 anos ele vendeu, ele morava num que já estava com esse senhor, e depois ele foi para esse. O registro que tem de água e energia lá foi de 2013. Ele pegou o PPC Loas em 2004 e ele estava lá no endereço do outro, que era supostamente dessa mesma pessoa que tem o domínio, né, dessa posse. E aí, o que ficou assim embaralhado na minha cabeça? Aí o indivíduo está lá, está tudo assim, né, abandonado e tudo, mas o indivíduo vai lá e posa lá. Dorme E lá. aí o que a gente descobriu é que esses comerciantes do lado querem esse imóvel e pôs ele lá para posar. E aí eu tô Isso não é assim, bom, hein? Tá cheirando cara de uns campeão, intenção de vender aposta, alguma coisa assim, não é? claro, é isso, mas a gente tem que, aí porque a posse tem que ser mansa e pacífica, né? Mas, no caso aqui, seria uma reintegração de posse, só que já não tem nada, documento, até o certidão de óbito dele, que eu falei, o que vocês fizeram? As minhas primas, em vez de ter colocado o endereço lá da casa que ele morava, não, pôs o endereço da casa dela, para internar ele, certo? Meu E Deus. ele faleceu em junho do ano passado. E aí, doutor,
estou aqui sem saber. Como é que eu inicio uma petição dela? Porque antes eu já inventar, vamos fazer tudo bonitinho, mas o que aconteceu foi isso. A gente não conversou ainda, mas pelo tempo, apesar de na Justiça Trabalhista a prescrição acontecer por 5 anos, ele ainda tem os 2 anos, tá? Mas foram 35 anos, isso aí tem que ter um peso. Porque daria também uma causa trabalhista, vocês falassem, não vai ser, vamos supor que o pessoal, né, os herdeiros, que tá que é filho dessa pessoa que tem o nome, né, nesses documentos. Mas quem de fato morava lá e a característica da casa todinha, você vê que é de uma pessoa carente, né? E aí, doutor, eu quero saber o que faz. Conta comigo, viu? Você sabe que você ganhou mais um amigo que um professor. Me fala uma coisa. Hoje, a sua intenção é não perder imóvel, porque esse sujeito está lá dentro, a gente não sabe, pode ser que faça uns capião negando posse indireta. Mas não dá ainda para ele, porque ele tem, eu acredito, tem uns 2 anos que ele está lá, porque realmente já está em posse dele, mas ele vai lá dormir. Ele não está fazendo papel social, que é de pagar, de cuidar do imóvel, está sendo até uma cafua lá para os vizinhos que estão do lado, né? O problema é que, como de um lado e da frente é comércio, o pessoal está de olho, eles nem foram atrás do pessoal que tem o domínio, né, desse imóvel. Então, eu pensei o seguinte, até estou aqui pensando se nesse caso daria para a gente registrar uma queixa, sabe, por polícia no meio, que tipo de ação, se era nocivo, o que faz? Em relação à esfera criminal, é difícil, porque o Código Penal ele tem um buraco de informações, né, de direito imobiliário. Nós temos um crime, que é o esbulho possessório, mas teria que pegar a pessoa entrando no imóvel, quebrando o cadeado, ela e mais um, né, mais que uma pessoa. Aí tudo bem, aí existe uma tipificação de crime. Agora, passou disso, depois que entrou no imóvel, ainda mais 2 anos de posse, 2 anos dormindo lá, acessando, frequentando. Mas ele está sendo, não é que ele está morando mesmo lá, porque você chega lá de dia, ele nem está lá, só tem uma cama. Porque as outras coisas que tem lá é do meu tio, que é uma televisão, um fogão velho, entendeu? Entendi. E aí, o que a gente conseguiu descobrir são os comerciantes lá que estão pagando caro para ficar lá. O que eu orientaria a fazer, como o criminal não vai dar em nada, nem boletim de ocorrência vão querer fazer, né? E se fizerem, é só para mostrar serviço, eles colocam embaixo, observação, questões a ser resolvidas na esfera civil. Eu orientaria nesse caso, o seu tio faleceu, eu não lembro agora, só para me recordar, foi distribuído o inventário? Não foi distribuído, porque ele não tem herdeiro necessário, né? Assim, tem só irmãos, herdeiro necessário ele não tem. E ele tem um suposto filho, que a gente nem sabe, teria que fazer um teste de DNA para ver se é verdade, que está desaparecido, que ele mexe com droga e tudo, que a gente acredita que ele fez isso, talvez de combinar, não sei o que ele fez, porque era filho de uma prostituta, e ele não aceitou registrar, né? Aí a gente teria que comprovar a paternidade. E eu procurei esse menino e eu não achei ele. Foi por isso que se eu não achei ele, então quem que é? Ele somos nós. Entendi. Né? Então, por quê? Por que eu não vou? Esse caso, se conseguisse levar para o lado petitório e não possessório, é o melhor dos mundos. Nós temos dois grupos de ações, as possessórias e as petitórias. As possessórias são ações traiçoeiras, porque o sujeito está lá há 2 anos. E ele pode fazer uso capião, porque hoje em dia tem a posse complementar. Ele distribui uma ação com 2 anos de posse e fala, juiz, eu só tenho 2 anos de posse, mas esse tempo que demorar o uso capião, complementa para mim, como parte da minha posse. Tem julgado do STJ em relação a isso. Então ele pode ganhar, se o uso capião durar 3 anos mais 2, 5. Pronto, ele ganha. Então, para evitar isso, a gente não pode errar a nossa ação. Se a gente trabalhar com uma ação possessória, tanto a reintegração de posse, manutenção, interdito, são ações de risco. E a gente tem que provar o 561 do Código Civil. Ou seja, a gente teria que provar a nossa posse. Como que a gente vai provar a nossa posse? Não tem. Nunca tivemos. Então, a possessória para nós pode ser um tiro no pé, gerando até sucumbência. E alertando ele em fazer uso capião. Então, eu orientaria, se possível, distribui o inventário. Vocês são os únicos herdeiros. Né? Escolhe lá quem vai ser o inventariante, pode ser a doutora. Distribui o inventário, só para distribuir. A gente sabe que não vai regularizar por si só aquele imóvel. A intenção não é usar o inventário para regularizar, a intenção é usar o inventário para poder usar a petitória. Aí eu vou lá na petitória e escolho a ação reivindicatória. Aí eu faço uma ação reivindicatória, eu não tenho registro, mas eu tenho um inventário em andamento.
seria uma exceção da reivindicatória. A reivindicatória, em regra, eu preciso ter o registro. Isso é obrigatório na reivindicatória, ter o registro, né, em qualquer petitória. Mas eu quero a posse pela primeira vez. Na verdade, é uma reivindicatória com um pedido de missão da posse. Eu quero, herdeiros, queremos ter a posse pela primeira vez. Então, com o inventário distribuído, a gente consegue cair na exceção para usar uma ação petitória. E aí, caindo na ação petitória, a gente pode usar a reivindicatória e podemos usar a súmula 417, né, que diz o quê? Que em uma discussão de posse prevalece o domínio. Então, a gente consegue usar uma ação melhor, uma tese melhor e mais segura para a gente não perder, entendeu? Pois é, doutor, mas o domínio está no nome dessa outra pessoa que provavelmente usou uma fé contigo. E aí? Nesse caso, o domínio está no nome da outra pessoa, mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão trabalhar com a distribuição do inventário e essa reivindicatória, quem tem legitimidade ativa? É o espólio, representado pelo inventariante. Vocês vão usar a súmula 487, indicando, não é 417, é 487, vocês vão usar, mas de forma inversa, né? Vocês vão querer proteger um direito, uma expectativa de direito. Esse imóvel, eu lembrei agora, esse imóvel o seu tio não transferiu para ele, por alguma situação ficou no nome dessa pessoa, desse terceiro, né? E ele não tem documento nada, porque ele era dessas pessoas assim, que vivia igual tatu dentro de buraco, né? Aí o que a gente tem, assim, são, por exemplo, hoje teve um senhor lá do outro lote, que também, entre aspas, seria desse senhor, há 35 anos, né? A minha irmã foi lá e conversou e falou, não, é dele sim, porque fez isso, mais aquilo, mas era tudo dele sim. Realmente, como é que uma pessoa iria, né, fazer tudo da maneira dele, que era precária, e viver daquele jeito, né? E se não fosse dele, daria o quê? Uma indenização trabalhista, porque aí ele viveu como escravo. Verdade. Certo. Agora, me fala uma coisa, esse pessoal que tem a propriedade, só para relembrar, essa parte eu não lembrei, esse pessoal sumiu? Qual que é a situação desse pessoal? E a situação desse pessoal, porque eu não conheço ele, eu sei que esse senhor é fazendeiro, eu pesquisei lá na prefeitura de Rio Verde, eu sei que tem 5 ou 6 imóveis na titularidade dele, tá? Mas aí eu não sei como aconteceu essa situação com o meu tio. Tudo que eu sei é que esse imóvel era do meu tio. Entendi. E aí esse pessoal que é lá do lado, tanto é que eles não foram lá avisar ele que estão fazendo isso, né? Então, eu acho que eles estão dando um tempo para ver se a gente não se manifesta, né? Acho que seria isso aí. Pode ser. Eles estão dando um tempo para ver o que vocês vão fazer, né? Para tentar entender qual a estratégia que eles vão adotar. Me fala uma coisa, hoje, vocês teriam como assumir a posse, fazer uma reforma, uma benfeitoria? Esse sujeito que está lá... Tem? Eu tenho. Por isso que eu estou te falando, tem uma prima lá, que eu estou querendo ir lá arrancar o cara e fazer acontecer. Eu falei, peraí, é isso que eu estou querendo a resposta. Aí, ontem mesmo, ele me ligou e falou, cara, não pode, eu cato, acabou, jogo lá na rua e ele que me tira lá de dentro. Certo? Ele está querendo fazer isso, é isso que eu estou te perguntando. Por quê? Para ser posse, ela tem que ser mansa e pacífica, mas na realidade a gente estaria fazendo uma reintegração de posse, para brigar depois. Porque nessa seria uma parte, retomada forçada, né? Uma retomada forçada. Mas na prática é o que acontece. Se tem condições de fazer isso, chegar lá e falar, olha, pode sair. Não, mas não pode sair, esse imóvel é nosso, não queremos ninguém aí. Se tem essa condição de fazer isso, eu sei que não é, nós sabemos que não é correto no meio jurídico, mas na prática é o que tem que ser feito, é o melhor dos mundos, porque vocês trocam um portão, aí guarda esse comprovante, vocês fazem uma melhoria, seja qual for. De que a gente vai guardar, doutor? Oi? Comprovante de quê? De quê? Comprovante de quê que a gente vai guardar? Um exemplo, vocês assumiram a posse, tiraram esse sujeito. Aí vai fazer vai pegar e vai fazer um arame farpado. Estou dando um exemplo, né? Seja o que for. Alguma coisa, alguma manutenção, alguma benfeitoria, alguma coisa tem que fazer. Para vocês provarem que vocês têm a posse desse imóvel. Aí joga vocês no jogo das possessórias. Aí nós temos o quê? Algum documento para provar essa posse, para provar o 561. O problema é, se a gente não provar o 561, a nossa posse, não dá para... A gente não prova o quê? O artigo 561. 561? 561. O que é o artigo 561? Para fazer uma ação possessória, para a gente ter chance de ganhar, nós precisamos do quê? Provar o esbulho e a turbação, que é a invasão, ou a iminência de invasão, e precisamos provar a nossa posse. Se a gente não tem, de fato, uma prova da nossa posse, vamos perder essa ação, né? Então,
Se fosse o caso e chegar no sujeito e falar, pode sair, e fazer alguma coisa lá, algumas coisas, fazer um boletim de ocorrência, pode fazer. É isso que eu estou perguntando, é isso que eu estou querendo fazer, um boletim de ocorrência. Só que um detalhe importante, viu, doutora? O boletim de ocorrência é mais para a gente juntar papel, porque não é prova de nada. O boletim de ocorrência é um documento totalmente unilateral, né? Nós contamos a nossa versão e fica nisso. Não dá para se basear só no boletim. O boletim a gente pode fazer e deve fazer. Só que a gente tem que ter outra prova da posse, né? Entendi. Mas... existe hoje essa possibilidade de chegar e tirar ele. Os parentes conseguem fazer isso. Tem um parente que quer fazer isso. Aí eu tô aqui. Se existe essa possibilidade, é uma possibilidade boa. Por que é uma possibilidade boa? Porque tirando ele, vocês vão ter a posse de fato. Para a regularização desse imóvel, que futuramente, né, vocês vão regularizar... Até o dia que eu sair de lá, ele só tá uma cama, um colchão e uma coberta lá dentro. O cara só vai lá mesmo para dormir. Então tá fácil, né? Tá fácil resolver, porque vai de dia, troca o cadeado, né? Põe um cachorro bravo lá, acabou. Alguém fala, não, aqui você não entra não. Acabou, resolveu, né? Como ele só dorme lá, de vez em quando, talvez ele só durma de vez em quando, tá fácil. Isso. Entra durante o dia, troca a fechadura. O que vocês podem fazer? Trocar a fechadura, colocar um cadeado, e a compra desses materiais, ou do serviço do chaveiro, tudo que vocês forem fazer e investir, é necessário que vocês guardem esses comprovantes de pagamento, recibo, nota fiscal, porque é o que vai provar a posse de vocês para regularizar esse imóvel no futuro, entendeu? Mas aí, nessa posse, que ação que eu proponho? Vamos supor que a gente faça isso. Pega lá, que ação que a gente propõe de imediato? Se vocês assumirem a posse e nada aparecer, né, ninguém questionar, ninguém aparecer com uma ação possessória, o que oriento vocês fazerem? Vocês podem fazer o uso capião para regularizar esse imóvel. Aí você vai falar, mas vamos fazer uso capião, mas dá para somar a posse. No Brasil, no Código Civil, nós temos um artigo que permite somar a posse com o antecessor. Vocês vão somar a posse justamente com o tio de vocês, entendeu? Isso é permitido, é legal. Então a tese qual que é? A soma da posse. Soma da posse para uso capião. Isso é possível. Vocês vão usar o artigo 1243 do Código Civil. E detalhe, né? Se todo mundo está de acordo, se assumir essa posse, tirar esse sujeito que está ali, já faz uso capião. Porque vocês podem fazer e devem fazer usando a soma de posse. A minha surpresa, doutor, porque para mim essa documentação ia estar tudo no nome do meu tio. Entendi. É porque está tudo no nome lá do outro. É isso que me tirou o chão. Falei, gente, mas... Vocês acreditavam que pelo menos estava no nome dele, né? Que fosse uma realidade. Não está, né? Pois é, nada está no nome dele. Mas as coisas que estão lá, que ele construiu, foi ele. Né? E aí, como o próprio vizinho que sabe disso tem interesse e está pagando esse caboclo lá, ele vai mentir. Isso aí. Agora, outra pergunta importante. Não precisa ser vizinho, não precisa ser pessoas do bairro, da rua. Pode ser colegas, conhecidos, amigos, né, que não têm o mesmo sobrenome. O ideal, né, se realmente retomar a posse desse jeito e resolver, e deve fazer isso sim, se possível, o ideal é fazer uso capião. Vocês devem fazer o uso capião no nome de vocês, usando a tese da soma da posse. E aí vocês podem... Tem que pegar todos os herdeiros, não largar ninguém de fora, né? Coloca todo mundo no polo da ação. Depois vocês se entendem lá na frente, né? Se alguém vai comprar a parte de alguém. Mas agora é um mutirão para salvar, né? Para salvar o bem, né? Isso. Esse uso capião, ele teria que ser o artigo 1238 do Código Civil, porque não tem justo título, a gente não tem. O seu título faleceu, a gente não sabe se tem, não sabe onde está. Então tem que ser o uso capião do 1238, porque não exige um contrato. Agora eu pago tudo, né? Vou pagar IPTU, água, tudo atrasado, e já põe tudo. O ideal é fazer o uso capião quanto antes, trabalhar com a soma de posse, só dá para somar a posse com o antecessor, o artigo 1243, e esse uso capião vai ser do artigo 1238. 1243, do Código Civil. Então é o 1238 e 1243. 1243. Isso. Por quê? Nós vamos trabalhar com o uso capião extraordinário, que não exige boa-fé, e muito menos documento, justo título, contrato, a gente não tem, e nós vamos trabalhar com a soma de posse. E aí o que a gente pode fazer? Vocês mesmos podem fazer uma declaração, pessoas conhecidas, declaração de ciência. Eu, nome completo, RG, CPF, declaro para todos os fins de direito,
Então, o título, declaração de ciência. Eu, nome, completo, RG e CPF, declaro para todos os efeitos legais ou qualquer motivo legal que fulano tinha a posse há tanto tempo e pede para assinar e reconhecer firma. E junta 5, 6, a declaração de vocês mesmo, como autorização, não tem problema. O ideal é que tenha a declaração de terceiros também. Mas eu faria o quê? Eu faria o usucapião quanto antes, porque vocês vão usar como matéria de defesa. Se esse possível proprietário aparecer com alguma ação, alguma coisa, vocês conseguem se defender e salvar o imóvel, né? Além de regularizar, que é o único meio que vocês têm para regularizar esse imóvel, porque o inventário por si só não vai regularizar. Porque eu imaginei o seguinte, se os filhos aparecerem, eu falo, olha, então nós vamos pedir uma indenização por escravidão 35 anos. Vocês vão indenizar a família? Não seria meio por aí, doutor? É uma alegação ali para tentar fazer um acordo, forçar um acordo, mas na prática a gente sabe que é um meio que não vai resolver, né? No âmbito trabalhista não vai resolver, no âmbito hoje o que vocês têm de fato, né? Fazendo um advogado do diabo aqui para te ajudar, o que vocês têm de fato é o usucapião. O usucapião é o que vai jogar vocês no jogo, né? De fato, o usucapião que vai evitar vocês perderem a posse desse imóvel, né?